Porque aí daqui a pouco nós começamos a contar a história e o peixinho fica no auge, né? E não pode, o peixinho nadou e foi embora. Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 6. O tema dessa noite para vocês é uma pergunta. O tema desta noite, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. A Zuleika gostou da história do peixinho. O peixinho sumiu. A partir do versículo 6, o tema desta noite é uma pergunta para vocês. E eu não quero resposta. Essa pergunta ela é pessoal. Amém? A pergunta é essa: você é uma pessoa ansiosa? Você vai responder para você mesmo. Amém? Você é ansioso? Você é ansiosa? Esse é o tema da mensagem. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Posso ler, filhos? Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém? Amém. Queridos, é dentro desses pequenos versículos que o Espírito Santo falará conosco. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para te oferecer. Mas quando realmente se aplicamos no poder da mensagem, ela nos traz conforto, edificação e crescimento em Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos, eu não sei se vocês sabem, se é do conhecimento de vocês, a cidade de Filipos ficava entre a Europa e entre a Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E o apóstolo Paulo, ele era um missionário, um evangelista, que tinha muitas estratégias. E aqui ele escreve essa carta e manda para a igreja de Filipe, aos filipenses. Essa cidade de Filipos, ela foi construída há muitos anos antes de Cristo. Talvez uns 350, 360 anos antes de Cristo, antes da manifestação de Cristo. E ela foi construída pelo pai de Alexandre o Grande. Não sei se vocês já viram falar, muitas histórias da escola, da nossa escola, do nosso tempo, mencionam muito a respeito de Alexandre o Grande. Nós sabemos que isso aqui é um pano de fundo que eu estou trazendo para vocês. Nós sabemos que antes do intervalo do último profeta do Velho Testamento, que é de Malaquias, até o primeiro profeta do novo mandamento, da nova aliança, que é João Batista, houve 400 anos. São chamados período
neotestamentários. Então Deus ficou sem levantar profeta, desde o profeta Malaquias até João Batista. Nessa época nós sabemos que houve os Macabeus, houve a questão de Antíoco Epifânio, que entrou no templo de Jerusalém e colocou um porco vivo no altar. Foi onde houve uma revolução muito grande em Israel. E nesse interim foi que essa cidade de Filipos foi construída pelas mãos do pai de Alexandre o Grande, Felipe II. Esse foi o homem que construiu essa cidade, que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja. Então, se vocês não sabiam, agora vocês estarão sabendo quem realmente é o fundador dessa cidade. Então, quando vocês verem falando de Alexandre o Grande, ele tem participação nesse período de 400 anos, onde Deus se calou. Deus não falou mais por intermédio do profeta. Aí surge João Batista pregando no deserto da Judéia. E dentro desse capítulo 4, é que eu quero falar a respeito dessa situação que tanto nos preocupa, meus irmãos. É a questão da ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade é um mal que tem causado muitos problemas na sociedade. Eu estava vendo a ministração do reverendo Hernandes, e ele falou que chegou numa certa igreja para pregar, uma menina mais ou menos da idade da menina da Andresa, a maior, a Vitória, estava brincando assim com as outras crianças, e ele chegou e falou: olha que vida boa, hein? E ela olhou séria para ele e falou: você é que pensa. Olha o grau de estresse que uma criança, nesses dias atuais, pode estar dentro da realidade. Não é só dos adultos, não. É das crianças também. Nós vivemos num mundo tecnológico. Estava conversando hoje com a pastora Lourdes, que ela perguntou se eu tinha andado de cavalo. Eu falei: lógico que eu andei. Ela falou: pastor, eu também andei. E no tempo que eu andei de cavalo, não tinha síndrome do pânico, não tinha depressão. Quando você estava depressivo, ia para a roça carpir. Quando você estava depressivo, ia tirar espiga de milho, ia tomar banho no rio, pegar peixe, piaba. Mas hoje não. Hoje as pessoas, eu estou vendo que a situação é bem complicada, é urgente. As pessoas estão perdendo noite de sonos por causa desse mal chamado ansiedade. E aqui há algumas receitas para que nós venhamos vencer, combater a ansiedade. E ele vai começar a nos explicar dentro desse texto. Nós sabemos, eu quero que você entenda que Paulo, ele era perito no assunto. Paulo sabia o que era sofrer. Inclusive, quando ele escreve as cartas para a igreja da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, ele já tinha passado por muitos sofrimentos. E quando ele escreve aos Filipenses, Paulo está preso em Roma, acusado de traição. O sistema aprisionou o apóstolo Paulo porque teve ele como traidor de Nero, traidor de César. Porque eles diziam: olha, não pode existir outro senhor se não for César. E agora esse Paulo está falando que existe outro senhor, que agora César está em segundo plano. E eu vou falar uma coisa para vocês: aquele que tem Cristo como Senhor tem tudo na vida. Amém. Aleluia. Porque mesmo ele estando preso numa cela insalubre, numa cela encharcada, com todo tipo de inseto, ele sabia que aqueles momentos eram passageiros. Aleluia. Ele sabia que ele iria ter um encontro real com o verdadeiro Deus, o verdadeiro Glória a Deus, Rei. aleluia. É por isso que mesmo ele preso, ele não nega a sua fé. Lançaram ele numa masmorra, ele ficou preso em Roma. E quando deixaram ele
preso em Cesareia de Filipos, ele teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana, onde mais de 600 homens da guarda pretoriana se converteram a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, aonde você estiver, você é um canal de bênção. E para tocar nesse assunto de ansiedade, ele sabia muito bem como lidar com isso. Primeiro porque ele não teve a oportunidade de estar pessoalmente falando com a igreja de Filipe, aos filipenses. Mas a primeira lição que o Senhor nos ensina está nos primeiros versículos que nós estamos mencionando, que é o versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E nós temos a facilidade de sermos ansiosos por natureza. E ele está falando, você não ande ansioso, não andeis ansiosos com nada. Nada. Isso aqui nós podemos falar a respeito de família, falar a respeito de finanças, podemos falar a respeito de enfermidade, podemos colocar no contexto que nós quisermos, porque a ansiedade, ela nos deixa no estado de agonia, de preocupação, atinge diretamente o nosso psicológico. Tem pessoas, por exemplo, que quando ela vai viajar, ela não consegue dormir. Eu vou aqui confessar algo para vocês. Talvez eu nem confessei para a pastora Evelyn, mas eu deixei de pregar muitas vezes aquilo que Deus mandou por causa da ansiedade. O pastor me chamava para pregar no domingo. Olha, irmão, mas o meu coração ele ficava assim, batendo. E eu procurava na palavra, meu Deus, o que é que eu vou pregar, Senhor? Aí eu preparava uma pregação linda. Mas quando chegava no dia de pregar, eu travava. Não conseguia falar nada. E eu inventava uma desculpa, que essa desculpa, ela está na mente de qualquer pregador. Que eu falava, olha, eu até preparei um esboço, mas Deus me levou para outro lado da mensagem. Conversa, irmão. Por causa da ansiedade eu perdi o tato da mensagem. Por causa da ansiedade, às vezes eu pregava o tempo desnecessário de pregar. Ou eu passava do tempo, ou eu pregava, eu ficava louco junto para que o texto acabasse rápido, para que eu me escondesse da igreja e sumisse. Por causa da ansiedade. Pregava aquilo que Deus falava, aquilo que Deus não mandou, distorcendo a própria mensagem. Sabe por quê? Porque eu estava tão ansioso no púlpito, preocupado com as pessoas, e esquecia de que é Deus que faz a obra. Aleluia. Amém. Irmãos, muitas vezes eu passava a noite no dia que ia pregar, eu ficava agoniado. Mas meu Deus, será que vai ter muita gente no culto? Será que a mensagem que eu pregar, será que vai ao coração das pessoas? Ansiedade. Os jovens de hoje, irmão, as crianças, eu acho que a Andresa, que trabalha diretamente com criança, sabe o quanto que tem tantos filhos com 5 aninhos, com 6, com 7 anos, com 8, preocupado com dívida. Essa criança era para estar brincando com barro. Essa criança era para estar correndo. Mas nós passamos todas as nossas preocupações para dentro de casa. E nós nem ajudamos aqueles que estão perto de nós. E nós atrapalhamos os projetos de Deus para a nossa família. A primeira lição, ele fala, olha, não fique ansioso com nada. Talvez nessa noite já entramos aqui ansiosos. Esse mês é o mês que as pessoas mais ficam ansiosas.
os nervos se afloram, porque alguns esperam que o décimo caia, e aqueles que não têm décimo esperam faturar alguma coisa. A nossa preocupação de satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, nós causamos para nós mesmos males. É verdade. A ansiedade, ela é um péssimo companheiro, uma péssima companheira. Mas vamos para o texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui está a primeira lição para que venhamos realmente combater a ansiedade. Qual que é a primeira lição? Fazer isso conhecido diante de Deus. É você estar preocupado e falar: Senhor, eu sou humano, eu sou ansioso, mas eu quero colocar diante de Ti tudo isso que eu vou passar, tudo isso que eu estou passando. Converse com Deus, suplique a Ele e agradeça a Ele. Aleluia. A primeira lição que nós aprendemos é colocar as nossas necessidades, a nossa ansiedade, a nossa agonia diante de Deus. Como? Através da oração, através das súplicas e agradecendo sempre a Ele. Aleluia. Por que nós temos tanta preocupação? Porque nós não colocamos todos os nossos projetos diante de Deus. E por isso que há essa agonia. A ansiedade nada mais, nada menos, irmão. Ela é um sentimento de angústia, de perturbação, um estado psíquico de apreensão. E isso todos nós temos. Todos nós. Mas como combater? Comece pela primeira lição. Coloque diante de Deus os seus problemas. Em vez de você, ou você já viu, você passou nessas casas de R$1,99, que não tem mais, né? Agora é tudo acima de R$3. Mas você já viu, por exemplo, algum pacote de ansiedade para vender, filhos? Você passou, falou: olha, e hoje tem ansiedade e promoção. Vocês já viram isso? Não. Então, querido, a primeira lição, vamos lá. Para vencer a ansiedade, guarde isso no teu coração. Para vencer a ansiedade, é necessário que coloquemos os nossos pedidos e projetos diante de Deus, através das nossas orações. Aleluia, glória. Então você vai combater esse desejo, essa luta constante, esse sentimento que nos come por dentro, que corrói, que é difícil de combater. Tem pessoas que comem as unhas. Tem pessoas que, quando tem um vício de cigarro, ela desconta no cigarro. Tem outros que desconta nos docinhos. E por aí vai. Mas para que nós não venhamos ter problema com o nosso físico, aqui está a primeira lição. Qual que é a primeira? Ele mesmo vai responder. Parte B do versículo 6. Porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, que são pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aleluia. Você ora a Deus, você suplica a Deus e você já agradece a Deus. Glória. Comece a fazer isso. Amém. Comece a fazer isso. Vamos começar a fazer isso. Porque quando você orar a Deus, colocando
as tuas agonias, os teus anseios, as tuas dificuldades, as tuas debilidades, o próprio Deus que é criador do universo, Ele vai acalmar o teu coração. Aleluia. Você não precisará de Rivotril. Você não precisará tomar aquelas doses pesadas para dormir. Porque Deus é a tua bandeira. Glória a e é o Deus. teu consolo. Aleluia. Você quer ver Amém. como é gostoso? Abre no Salmo 4. Olha o que o salmista vai falar. E eu prometi para a Ludmila que hoje eu não passaria de 15 minutos. Mas eu fiz aquele dedinho que vocês sabem, né? Assim, fiz um juramento. Eita. Vamos lá. Talvez, queridos, a ansiedade tenha atrapalhado muito as tuas vitórias. Quando você não dorme direito por causa da ansiedade, você acorda parecendo que levou uma surra, uma pisa. Por quê? Porque a opressão, a tensão, o seu psíquico, ele é atingido. Uma noite de sono bem dormida, meu irmão, você levanta igual um príncipe, igual uma princesa. Mas vamos lá. É bem conhecido. Isso eu orava pelos meus filhos para eles dormirem. Posso ler? Salmo capítulo 4, só o versículo 8. Experimente fazer isso quando você estiver agoniado, tá? Principalmente na hora de dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Eita, irmão. Glória Isso a Deus. maravilhoso. Só Ele. Experimente fazer isso. Quando você for dormir, estiver agitado, virando para lá, virando para cá, aí você abre aqui nesse, como é que se fala? Nesse calmante espiritual. Aleluia. Comece a fazer isso. Olha que coisa linda. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Quando você está dormindo, meus irmãos, tem anjos de Deus em volta da tua cama. E ali, por mais que o mal queira te atingir, não pode. Porque a cobertura de Deus, ela repousa sobre a tua vida. Mas até a preocupação te tira isso. Porque você fica tão preocupado que esquece que Deus é o teu protetor. Amém? Volta para o texto de Filipenses. Quantos estão entendendo, filhos? Aleluia. Amém. Aleluia. Será que eu estou falando comigo mesmo? Porque, irmãos, é bom pregar para os outros, né? Como é legal. Mas vamos lá. Quando nós colocamos diante de Deus as nossas petições, quando elas passam a ser conhecidas diante de Deus, olha o que acontece. Primeiro você ora, às vezes até você suplica. Suplicar é aquela oração onde você vai além, você se lança nos pés do Senhor, fala: meu Deus, Tu és a minha última esperança e a única. Aleluia. E automaticamente você agradece. Olha o que o versículo 7 fala: e em paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Quando nós colocamos diante de Deus
as nossas ansiedades, Deus ele guarda. E essa palavra guarda no grego original é como se fosse um sentinela que fica 24 horas no posto, ativo, alerta. Deus ele guarda a nossa mente, ele guarda o nosso coração. A ansiedade quer vir, mas a unção de Deus bloqueia. Aleluia. Por que nós não somos atingidos? Porque o próprio Deus que é poderoso, ele bloqueia todo o mal. O mal não consegue penetrar, não consegue chegar, porque o conhecimento dele excede todas as coisas. Aleluia. Olha que coisa linda, quando fazemos isso, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará primeiro o vosso coração. O vosso coração. E depois também guardará a vossa mente. Aonde? Em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é uma necessidade da igreja. Isso é uma necessidade daqueles que realmente creem em Deus. É colocar diante de Deus, é expor. Você crê em Deus? Sim ou não? Amém. Amém. Ele é real? Sim. Ele é poderoso? Sim. Então, irmão, ele vai te guardar. Amém. Eu creio. Amém. O que Glória tem a Deus. atrapalhado é essa falta de conexão, de comunicação com Deus. Às vezes nós pensamos que Deus é homem. Às vezes nós pensamos que Deus não pode resolver. E diz a palavra que Ele pode todas as coisas. Amém. Aleluia. Que para Ele não existe o impossível, porque Ele é Deus de todas Glória as a Deus. possibilidades. Aleluia. Então, o primeiro segredo, a primeira lição para combatermos este mal chamado ansiedade, que atinge diretamente o nosso psíquico, Aleluia. atinge a nossa mente, a nossa faculdade. Nós ficamos divididos entre dois pensamentos: se vai ou fica. E dentro desse contexto entra a dúvida. E aonde entra a dúvida, a fé sai. É verdade. Então, queridos, coloquemos nessa noite diante do Senhor as nossas petições, os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa família, a nossa vida. Aleluia. Diante de Deus. Glória a Deus. Amém. Para vencer a ansiedade, é necessário que coloquemos os nossos pedidos. Tem pedido nessa noite? Tem coisas urgentes a resolver? Tem coisas que você acha que não vai acontecer? Coloque diante de Deus. Glória a Deus. E a paz do Senhor, Amém. que excede todo o entendimento, Ei, maravilha, hein? guardará o seu coração Aleluia. e a sua mente. Amém. E guardando a sua mente, você vai ter um sono tranquilo. Você vai saber que o dia de amanhã não te pertence. E depois você vai começar a dar risada, porque as coisas irão acontecer. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar, pastor, Amém. que essa palavra poderosa que eu estou pregando para vocês, ela já começou a ser ministrada na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos mais além. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso é ansiedade. Grandeza ansiosa. Graças a Deus. Vocês estão me ouvindo, né? Amém. Versículo 8. O salão é tão grande que bem provável que sem microfone nós falávamos do mesmo jeito, né? Versículo 8. A segunda lição e receita. Obrigado, pastor. Deixa esse mesmo.
Glórias a Deus. Está tudo bem? Está dando para ouvir? Amém. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, presta atenção, viu? Ele vai citar aqui vários assuntos ao mesmo tempo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos, o vosso pensamento. Aleluia. Por que nós somos tomados pela ansiedade? Irmãos, o que nós temos visto? O que nós temos vivido? Quais são as coisas que nós temos presenciado? Irmão, quem assiste filme de terror vai começar a ter paz? Não. Quem vê as mazelas dos jornais atuais consegue ter paz? Se você ficar 24 horas ouvindo um funk, você vai começar a ter paz? Se você viver num ambiente hostil, você conseguirá ter paz? Então, isso sobrecarrega a nossa alma. Sabe, nós ficamos sobrecarregados. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos mais de 2 horas, talvez 3 ou 4, olhando na tela de um celular ou de um notebook, vendo coisas que não edificam, que não ajudam, que traz preocupações, e isso aflora os nossos nervos e afeta diretamente o nosso coração. Nós ficamos ansiosos com o preço da carne, nós ficamos ansiosos com as más notícias, nós ficamos ansiosos com a situação do país, nós ficamos ansiosos ainda com a chuva que virá em janeiro. Estamos preocupados ainda com o telhado, irmão, mas a chuva só vem em janeiro, só vem em fevereiro, março. Essas coisas que ocupam a nossa mente, deixam a nossa mente pesadíssima, estressante, ao ponto de até pessoas infartarem. É verdade. Pergunta é essa: nós estamos ocupando a nossa mente com o quê? Porque o texto aqui, olha que coisa maravilhosa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o nosso pensamento? O que tem ocupado? Porque na primeira lição, se nós colocarmos diante de Deus todas as nossas preocupações, o Deus de paz, que excede todo entendimento, Ele guardará a nossa mente e o nosso coração. Mas se nós começarmos a sobrecarregar a nossa mente de tranqueira, irmão, pode ter certeza que virá um turbilhão de ansiedade. Esse é o segredo dos nossos jovens. Esse é o segredo de tanto problema. Irmãos, os escritórios que mais abrem é de psicologia. É de psicologia. Olha, irmão, quer ganhar dinheiro? Seja um bom psicólogo. Porque, irmão, as crianças, os adolescentes, os adultos, os jovens, têm ocupado a mente com coisas que não faz parte desse rol de exemplos aqui. Com coisas amáveis, com coisas verdadeiras, com coisas justas, com coisas que acrescentam. Segunda lição desta noite:
para combater a ansiedade, temos que venhamos ocupar nossa mente com coisas que edificam o nosso coração. Aí está o segredo de tanta doença. Primeiro, a maioria das vezes não colocamos diante de Deus os nossos anseios. Segundo, estamos enchendo a nossa mente com um monte de tranqueira, de bobagem. É só olhar na internet, irmãos. Não precisa de televisão não. A televisão aberta nem sucesso mais está fazendo. Então essas coisas têm sido um veneno. Tem tirado o nosso sono, tem tirado a nossa paz. Mas diz o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, Aleluia. e a vossa mente, Amém. em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, venhamos ocupar a nossa mente com coisas de Deus. Tire um tempo para se aplicar na palavra. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para se consagrar. Sabe, irmãos, eu estou vendo crentes como se fossem zumbis na rua. Pessoas que até dizem que são crentes, que são cheios do Espírito Santo. Mas você vai conversar com a pessoa mais negativa do que aquela pessoa que não é crente. Verdade. Mas você vai conversar com uma pessoa que conhece a palavra. As palavras que saem dos lábios dela são palavras negativas. Por quê? Primeiro, não está orando, colocando diante de Deus as suas súplicas. Segundo, ocupando a mente com bobagem. Essas coisas sobrecarregam as nossas vidas. É verdade. Amém? Ficamos cansados, estafados e frustrados. Terceira lição, para que venhamos combater a ansiedade. Não é com Rivotril, não. Não é com remédios tarjas pretas, não. É buscando a Deus, tendo intimidade com Ele. Amém. E ocupando a mente com aquilo que é justo, amável, santo e verdadeiro. E a terceira lição: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. O Deus da paz será comigo e com você. Aleluia. A partir do Amém. momento, aí eu entro naquilo que o pastor Adalto usa muito. Porém, se praticardes aquilo que vos ensino. Aleluia. Como que era a vida de Paulo? Vamos lá. Homem de oração, perseverante, eloquente, corajoso, a ponto de morrer pelo Evangelho. E aonde ele chegava, o Espírito Santo fazia a obra. Paulo começou a pregar em Éfeso, e numa certa feita, as pessoas pegavam, Zuleika, os livros da deusa Diana, os livros de feitiçaria, os livros de magia negra, juntaram um monte dos moradores de Éfeso e começaram a queimar aqueles livros. E naquele dia, a palavra de Deus salvou muitas pessoas em Éfeso. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando realmente praticamos, pegamos bons exemplos, colocamos a nossa vida diante de Deus. Em terceiro lugar, combatemos a ansiedade quando praticamos aquilo que ouvimos a respeito da palavra de Deus. Essas coisas, elas caem como exemplo em nossas vidas. Irmãos, se nós não fizermos isso, continuaremos muito ansiosos, preocupados e lá no final, frustrados.
Irmãos, vai procurar emprego? Calma. Espere em Deus. Tem alguém doente na família? Ore a Deus. Tem problema de relacionamento? Coloca diante de Deus. O pastor sabia que esse recurso ia chegar agora, pastor? Não. Tinha até perdido o telefone, né? O que aconteceu? O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo direcionou o pastor Adalto. Amém, filhos? Amém. Então, a primeira, coloque diante de Deus, porque Ele guardará a sua mente e o seu coração. Aleluia. Amém. A segunda, irmãos, não fique ouvindo bobagem. Não fique vendo. A pastora gosta muito de ouvir o Bate. É fã do Bate. E tem uns que são fã do Datena. E ficam trocando de canal entre Datena e Bate. Então, o problema, irmão, não é o Bate. O problema é que a nossa mente, filhos, não está preparada para receber cargas de informações negativas. Ficamos preocupados com o quilo do colchão duro. Irmãos, tem ovo, tem um filezinho de frango, tem uma sardinha enlatada. Calma, irmão, o mundo não vai acabar não por causa da carne. Bom para os veganos, né? Vamos orar? Amém. Fecha os teus olhos. Aleluia. Eterno e amado Deus, sabemos que a ansiedade, Pai, ela tem afetado todas as classes, todas as faixas etárias, Senhor. É possível que uma criança seja também, meu Deus, diretamente afetada por esse sentimento maligno, destrutivo. Então nessa noite, Pai, nós oramos e queremos te pedir perdão. Não queremos te pedir nada nessa noite. Perdão porque às vezes não colocamos as nossas petições diante do Senhor. Tomamos decisões sem te consultar. Muitas vezes, ó Senhor, enchemos ou preenchemos a nossa mente com coisas que não edificam, Pai. E isso, meu Deus, afeta diretamente a nossa vida. Mas que nessa noite, Jesus, brinda a nossa mente com a Tua palavra, com a Tua unção. Tu és o nosso galardoador, o nosso guarda, o nosso vigia. Então cuida dos nossos corações e da nossa mente, para que nós não venhamos sobrecarregar o nosso corpo, Senhor. Livra de nós, tira de nós toda canga, todo peso, todo jugo, Pai. Porque nós sabemos que a Tua vontade, que excede todo conhecimento, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Aleluia. E que nós venhamos realmente, Senhor, sermos pessoas voltadas à Tua palavra, ler, buscar e sermos edificados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Adore esse Deus. Se assentar. Glória a Deus. Vocês sabiam, meu irmão, eu vou até tocar num assunto bom. Vocês sabiam que nós deixamos de dizimar por causa da ansiedade? Até nisso. Você fala o quê? Eu vou dizimar e minha conta. E olha que eu não prego a respeito disso. Você dizer se você quiser. Mas já aconteceu isso comigo. Eu, com medo de atrasar uma conta, falei o quê? Eu vou roubar a Deus, sim. Eu quero roubá-lo. E gastei o dinheiro do dízimo. Hoje, graças a Deus, eu sou liberto disso. Porque não é por causa de dízimo que Deus abençoa. Mas até esse sentimento, pastor, veio do meu coração. Então, nessa noite, aquilo que é de Deus. E aquilo que é seu. Tem até a historinha do menino que sai correndo com duas moedas. A mãe fala, uma é para levar na igreja e outra para você comprar uma pipoca.
E ele sai correndo, a moeda cai no ralo, ele olha para a moeda e fala: ei Deus, logo a tua moeda. Amém, filhos? Então quem veio preparado